faço parte de uma agência de desenvolvimento local em Almada, que se chama precisamente Nova Almada Velha, e gostaria de começar por vos agradecer, com muita satisfação, estarem presentes neste webinar da economia circular. É muito bom sinal o número de inscrições e de participantes, sabendo que a economia circular é transversal a todos nós, seja na nossa vida familiar e privada, no nosso meio social e também na nossa vida profissional. É neste último ponto que nos vamos centrar neste webinar, até porque a Nova Almada Velha, aqui em Almada, faz a gestão de incubadoras de empresas no centro histórico. Neste momento temos incubadas cerca de 30 startups connosco, e também a economia circular, este tema tem sido muito importante para o próprio município. Eu não sei já agora se está aqui da parte do Departamento de Ambiente da Câmara, Alexandra Castro. Bom dia, não, a Alexandra não pode no momento, estou eu a representar, a Dora Fonseca. Dora. Sim, exatamente. É que eu precisava daqui de alguma ajuda nesta introdução para alguns exemplos de projetos ligados à economia circular que a Almada tem desenvolvido nos últimos tempos. Não sei se a Dora poderá dar alguma ajuda. Eu estou aqui há pouco tempo no departamento, mas temos Sim. como exemplos o ReFood. Falar um bocadinho mais alto. Sim, temos como exemplos o ReFood, temos como exemplos o projeto que temos para as terras da costa. Sim. Deixa-me aqui ver que eu estava aqui à procura. Sim. Portanto, tem a ver também com o aproveitamento, sim. Da parte agrícola, não é? Nas terras da costa. Exatamente. Ok. Temos tido uns mercados também. Muito bem. Obrigada, Dora. Pronto. Gostaria de lembrar que neste caso que nós nos vamos focar hoje, que é a parte mais ligada ao nosso meio profissional, seja de micro ou pequenas empresas, startups, etc., seja empresários em nome individual, há pequenos apontamentos e grandes apontamentos que podemos utilizar na prática nas nossas vidas profissionais e alterar até também alguns processos dentro deste âmbito da economia circular. Destacar também que a União Europeia tem várias medidas de apoio às empresas e a empresários em nome individual, como é o caso da Startup Voucher, muito focada na transição climática, na economia circular, em novas soluções de produção. Portanto, também fico disponível, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esta medida do IAPMEI, que as candidaturas estão a decorrer, portanto, estão candidaturas abertas, para me contactarem se tiverem alguma dúvida sobre esta medida. Como para também acabar, e já não roubo mais tempo à Mariana, para agradecer a disponibilidade da Bicircular, que já há muito tempo trabalha esta temática, e nomeadamente a Mariana, que se disponibilizou para facilitar este webinar, e vou-vos deixar então com a especialista, que não sou eu. Boa sessão e boas aprendizagens. Até já. Obrigada. Mariana, dou-te a palavra. Obrigada, bom dia a todos e muito obrigada, Ana, pela introdução. Eu sou originalmente, como a Ana sabe, mas se calhar alguns de vós não têm esse conhecimento, mas eu sou originalmente nascida e criada em Almada, apesar de neste momento fisicamente estar em Évora, a viver já aqui há um ano, mas obviamente que Almada está sempre no meu coração e por isso é um gosto muito grande estar aqui a facilitar esta ação promovida pela Nova Almada Velha, aliás, que foi uma das primeiras entidades com quem
com quem nós estabelecemos conversas logo nos primórdios da B-Circular, ainda em 2019, penso eu. Portanto, foi das primeiras entidades com quem nós estabelecemos conversações. Portanto, é sempre bom regressar assim, aqui a um local que nos é muito, muito familiar. Pronto, aqui dentro falou-se aqui também da questão do próprio município de Almada. Nós tivemos a oportunidade, o ano passado, de participar em 2 reuniões estratégicas do município de Almada, ou seja, o município de Almada tem estado a trabalhar na estratégia para a transição para a economia circular no município, e nós tivemos a oportunidade de participar em algumas reuniões estratégicas e de facto existiam já algumas iniciativas, nomeadamente havia aqui uma da loja de roupa em segunda mão, que estava, portanto, aqui aberta dentro de alguns horários. Sim, havia nas feiras de Natal, havia sempre várias iniciativas associadas à circularidade, mas havia, sem dúvida, para além daquilo que já aconteceu no passado, havia também uma grande vontade de desenvolver aqui também uma estratégia concertada e focada em assegurar que até 2030 existia aqui uma transição focada em potenciar o melhor do concelho em alinhamento com aquilo que é a economia circular. Portanto, eu gosto sempre de iniciar, antes de arrancarmos aqui. Portanto, esta ação vai ser uma ação introdutória, portanto, é uma sessão de 1 hora. Portanto, nós vamos já aqui dar algumas luzes, vamos falar de muitos estudos de caso, porque uma das questões que as pessoas às vezes nos referiam é que às vezes este conceito parece um conceito um bocadinho etéreo, não é? Parece um conceito que é muito bonito na teoria, é um conceito que é muito bonito de se ouvir, mas que depois na prática a pessoa pergunta assim, como é que isto tem aplicação? Será que isto realmente é possível ir para o terreno? Será que isto realmente é viável? E para vos demonstrar como não só é possível, como já existem pessoas que estão a tornar isto uma realidade, trouxe aqui muitos exemplos. Eu vou dar mais enfoque a alguns, mas depois os slides vão ser disponibilizados e vocês podem explorar todos os exemplos depois em maior detalhe a partir dos slides que estão lá os links. Além do mais, como a Ana referiu, a sessão está a ser gravada, portanto a gravação vai ser disponibilizada a todos os inscritos e depois podem rever com mais calma. Mas eu gosto de iniciar sempre com esta frase, que é: qual é a marca? Eu antes tinha qual é a marca que queres deixar no mundo? Mas uma vez em conversa com um amigo, portanto, falávamos aqui da questão de que, de facto, para além, portanto, a nossa jornada, de facto, vai deixando uma marca nas pessoas quem vamos contactando, pode ser mais visível ou menos visível, vai deixando uma marca com as pessoas que nós vamos contactando, ou seja, os trabalhos onde vamos passando, os amigos, as amizades que vamos fazendo, os locais onde vamos vivendo, portanto, tudo isso e aquilo que nós escolhemos ou não fazer deixa uma marca. Mas, acima de tudo, esta é a nossa vida. Portanto, esta é a nossa vida e nós apenas temos uma. E, portanto, para além da marca que nós deixamos nos outros, também é importante pensarmos qual é a marca que queremos deixar em nós próprios, quais são as memórias realmente que nós queremos deixar para trás e para a frente, não é? Portanto, qual é desculpem que eu estou com a voz ligeiramente alterada, porque eu tenho estado constipada, mas vou tentar ao máximo não perder a voz até ao final do webinar. Mas, ou seja, nós vamos deixando aqui esta marca, mas acima de tudo também temos que pensar qual é a marca que queremos deixar na nossa própria vida. E então eu gosto sempre de fazer este pequeno exercício e convidava-vos a fazer aqui comigo, que é pensarem que eu tenho aqui uma máquina do tempo. Eu não sei se há aqui fãs de Harry Potter. Eu sou uma fã incondicional de Harry Potter. E para quem conhece, há um determinado livro que uma das personagens tem acesso a um relógio do tempo. E esse relógio do tempo permite aqui andar para trás no tempo. Mas vamos imaginar que este relógio dá-vos a oportunidade de andar para a frente. E vocês agora podiam aqui andar 10 anos. Andavam 10 anos e chegavam ao dia do vosso aniversário. E vocês chegavam ao dia do aniversário, estavam na vossa casa e iam andando para a sala. Podia ser a casa atual, pode ser uma casa que ainda há de existir, que ainda não existe ou que ainda não a tem. E vocês estão rodeados de algumas pessoas que são as pessoas mais importantes para a vossa vida. Algumas que já conhecem e outras que ainda não conheceram. E alguém vos pergunta:
quais são as memórias que mais vos marcaram? Quais foram as coisas que vocês alcançaram que mais vos marcaram? O que é que vocês mais se orgulham de ter feito nestes últimos 10 anos e nos anteriores? Que histórias é que vocês gostariam de poder contar? Que impactos é que vocês gostariam de ter, portanto, na vossa família, nos vossos amigos, na vossa vizinhança, na vossa cidade, nos vossos empregos? Porque, de facto, não só a economia circular, mas esta perspectiva de como é que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto organizações, aliás, enquanto indivíduos, organizações e sociedade, pensarmos como é que passamos de uma sociedade que está neste momento num sentido descendente, ou seja, onde está realmente de forma cada vez mais evidente a degradar os sistemas naturais e aquilo que nos sustenta também enquanto espécie, nomeadamente o ar, a água, etc. Para nós passarmos deste caminho para um caminho onde nós intencionalmente regeneramos a nossa sociedade e aquilo que está à nossa volta, é preciso ter esta intencionalidade de pensar, ok, como é que eu, enquanto pessoa, organização ou sociedade, como é que eu me reorganizo, como é que eu atuo de forma intencional para que o meu impacto seja o mais positivo possível e para que eu efetivamente consiga criar algo que faça sentido, que faça bem para todos nós, que faça bem a nós, que organização ou pessoas, mas também há todos aqueles à nossa volta. E, portanto, por isso é que eu vos gosto de trazer aqui esta pequena reflexão, que vos convido a pensarem um bocadinho depois também do webinar sobre isso. Para quem não me conhece, muito rapidamente, eu sou Mariana, sou fundadora da Bicircle. A Bicircle foi fundada no final de 2018 e o nosso foco tem sido dinamizar a economia circular. E nós trabalhamos com organizações públicas e privadas dentro deste âmbito. Já tivemos a felicidade de ter aqui alguns projetos que muito orgulho nos deixam e algumas transformações realmente que nos deixam muito, muito felizes. Nós, ao longo deste percurso, já capacitámos mais de 2.000 pessoas. Sem dúvida que este tipo de formato de webinars e todos os promotores que têm de alguma forma nos convidado e que têm confiado no nosso trabalho, que têm apoiado em muito, já chegámos a este número, já fizemos mais de 40 formações e neste caso já deve ser um número bem superior, já participámos e já apoiámos a criação de mais de 10 novos produtos de negócios. Vamos falar especificamente de uma empresa, de um caso de estudo, para terem aqui uma ideia mais para o final. Portanto, e já temos mais de 90 artigos na nossa Bicircular Mag, e para quem quer explorar este tema e está a começar a iniciar este percurso, nós temos lá desde entrevistas, artigos que são muito, nós consideramos que são muito, muito bons. Nós fizemos com muito cuidado, quer a nível técnico, quer a nível de assegurarmos que a informação é bastante sólida e, portanto, vamos nos basear naquilo que nós consideramos serem as organizações mais credíveis para realizar este tipo de artigos e, portanto, são artigos que vocês conseguem realmente, de forma totalmente gratuita, começar a compreender como é que na prática podem utilizar esta informação. Estes foram alguns dos clientes com quem já trabalhamos. E então, passando aqui, de facto, então ao tema do webinar. Nós iniciamos sempre normalmente, quando eu falar um bocadinho sobre este tema, porque prova um bocadinho o caminho que nós estamos a tomar, pronto, que é o dia da sobrecarga, falar do dia da sobrecarga da Terra. Ou seja, existe aqui uma organização, que é formada por várias organizações, que é a Global Footprint Network, que anualmente faz um estudo para aferir, teoricamente, se nós tivéssemos uma espécie de um termómetro, que à medida que nós vamos extraindo, um termómetro tem um limite, que tem um limite que não pode ser ultrapassado. E à medida que nós vamos extrair dos recursos da natureza, esse termómetro vai subindo, até a uma altura que chega ao seu limite. Portanto, que esse limite define que o número de recursos que nós conseguimos extrair da natureza e o planeta Terra tem efetivamente capacidade para regenerar. Porque nós, por exemplo, quando extraímos, seja o que for, seja uma planta,
seja uma árvore, seja o que for, tudo aquilo que nós extraímos da natureza, ele não é reposto de forma automática. Portanto, a natureza tem um ritmo natural e precisa do seu tempo para repor. A grande questão é que neste momento nós estamos a extrair recursos naturais que efetivamente são renováveis, mas estamos a extrair a uma velocidade superior da sua capacidade de renovação. E então, desde que este estudo iniciou, que foi mais ou menos nos anos 70, estima-se que esta data já tenha sido antecipada em mais de 4 meses. Portanto, e atualmente, este ano, esta data aconteceu a 2 de agosto, que foi já uma situação positiva, porque ela aconteceu ligeiramente mais tarde do que aconteceu em 2022, que se não estou em erro foi também alguns a dia 29 de julho. Portanto, ela aconteceu ligeiramente mais tarde, portanto é um pequeno sinal que, de facto, estamos aqui a garantir, porque o ideal é que esta data só acontecesse no final do ano. Portanto, ou seja, queria dizer que nós, durante o ano, utilizávamos os recursos de forma equilibrada, de acordo com a capacidade de regeneração da Terra. Claro que tudo isto tem a ver com o facto de nós atualmente utilizarmos os sistemas naturais como se fossem o nosso grande supermercado, sem qualquer final de estoque, portanto, onde nós podemos simplesmente ir lá, recolher, extrair, sem que existisse um final. Mas tal e qual como no supermercado, quando existem aquelas febres, em que nos supermercados, obrigada, Débora, quando existem aquelas febres que as pessoas vão e de alguma forma tiram e esgotam os estoques, a mesma coisa é com os sistemas naturais. E atualmente nós estamos realmente a levar que os sistemas naturais tenham vindo a degradar-se devido a esta utilização absolutamente excessiva. E muito disto tem a ver com o sistema linear em que nós vivemos. Nós vivemos num sistema de economia linear que, como o próprio nome indica, portanto, ele funciona nesta linha. Ou seja, nós recorremos à natureza e extraímos. Depois, com aquilo que extraímos, vamos produzir aquilo que necessitamos e que comercializamos e os produtos que desenvolvemos. Depois de produzir, vamos comercializar o máximo possível, porque, como todas as empresas, precisamos de realmente gerar receita. E depois queremos que eventualmente essas pessoas descartem esses produtos o mais rapidamente possível, porque entretanto temos outros produtos para comercializar. E então é esta linha de extrair, produzir. Está bom? Estava aqui, pensava que era uma pergunta. Olha, ainda não. Portanto, se quiserem fazer questões, podem. Eu desativei só aqui o microfone para não nos estabilizar, mas se quiserem fazer questões, podem ligar o microfone ou podem só enviar no chat as questões, mas podem sempre ligar e podem acrescentar se acharem pertinente. Mas no final vamos ter aqui algum momento para debate. Mas, ou seja, é este processo onde extraímos, produzimos, descartamos de forma constante. E, de alguma forma, estamos constantemente a depender da natureza, mas, entretanto, as nossas necessidades são superiores àquilo que a natureza nos consegue oferecer. E à medida que a população vai crescendo, como o próprio ser humano vai ocupando mais espaço e retirando mais espaço aos sistemas naturais, cada vez menos a natureza tem capacidade de nos fornecer, porque também cada vez menos tem menos espaço para existir, porque nós estamos a sobrepor-nos a esse mesmo espaço. Apesar de nós também sermos natureza, mas nos esquecermos disto. O que é interessante para mim é que isto é um contrassenso e economicamente não faz sentido. Existe um modelo que chama-se economia de performance, que é um modelo que também é pai aqui da economia circular, e uma das questões que a economia da performance defende é que os nossos produtos e os materiais estão a ser descartados muito antes do seu potencial económico ter sido atingido, do seu máximo potencial económico ter sido atingido. E isto está a acontecer com grande parte daquilo que é utilizado na sociedade. Ou seja, as coisas chegam ao final de vida útil muito antes de esse objeto. Obviamente, neste momento estamos a reverter, ou estamos a tentar reverter essa realidade, e muitas organizações já estão nesse processo, mas ainda estão a ser descartados e desperdiçados muitos materiais e muitos produtos que ainda tinham potencial para continuar a gerar valor para a economia. E quando esse produto chega ao final de vida útil, uma empresa, uma organização, para lançar um produto, tem que fazer um grande esforço.
Portanto, tem que investigar materiais, encontrar fornecedores, investigar e tentar desenvolver o design mais adequado, fazer testes de mercado, perceber se o cliente, portanto, tem aceitação ou não ao produto, investir em pessoas. Portanto, há aqui um investimento extremamente substancial de cada vez que nós lançamos um produto para o mercado. Portanto, e a partir do momento em que aquele produto é descartado, é como se todo aquele esforço, todo aquele investimento que nós fizéssemos, entretanto, também fosse para o lixo. Porque, entretanto, há outra coisa, mas olha, isso já não vale, isto agora é que é melhor. Portanto, há um contrassenso, até economicamente falando, que acaba por estar desequilibrado. É também importante percebermos que, não só enquanto organizações, porque em termos de política de compras, esta frase eu considero que é extremamente importante, que todos nós temos capacidades para acelerar a economia circular pelas escolhas que nós fazemos. Ou seja, nós quando votamos e dizem, portanto, se não votares, depois não podes ou não deves dizer que estás contente ou descontente porque não tiveste o teu ato cívico de participar nas eleições. Mas cada compra é um voto. Nós, quando estamos a fazer uma determinada compra, nós estamos literalmente a financiar a organização de quem estamos a comprar. Nós estamos a financiar, nós estamos a ser financiadores, nós estamos a investir naquela organização. Investir numa organização implica dizer: eu concordo com a forma como tu atuas enquanto organização. Eu concordo naquilo que tu fazes e na forma como tu interages com o teu sistema. Portanto, isto é o que nós dizemos, eu concordo. Portanto, cada compra é um voto. Portanto, nós, enquanto entidades, enquanto organizações, sempre que temos necessidades, quer de matérias-primas, quer de computadores, quer de mobiliário, quer como indivíduos, devemos tentar, ao máximo, fazer este tipo de aquisições no sentido de acelerar a realidade que nós queremos realmente que exista. E, portanto, nós temos, de facto, este poder. Eu peço desculpa, mas eu às vezes tenho aqui umas quantas gatas, algumas gatas, e elas às vezes querem ter aqui algum protagonismo. E então, antes de começar aqui a falar sobre o conceito da economia circular de uma forma concreta, não sei, já beberam café, portanto, quer dizer, já devem ter bebido, portanto, já são quase 11 horas, já devem ter bebido. Foi interessante porque eu aqui há uns dias dei uma aula, e portanto nós temos um programa que é o Atégina, que é para os alunos do ensino básico e secundário, e portanto, eu estava a dizer que o café era a bebida mais consumida de todo o mundo. E houve logo um aluno que me disse, os jovens nisto são incríveis, houve logo um aluno: não é nada, professora, a bebida mais consumida de todo o mundo é água, e de facto ele tem razão. Ou seja, mas em termos de bebidas comerciais, o café é a bebida mais consumida de todo o mundo, mas também é a bebida que mais resíduos produz. Portanto, para terem uma ideia, daquilo que nós bebemos no nosso copo de café, menos de 1% de matéria-prima chega efetivamente ao copo. Tudo o restante é desperdício. Ou seja, desde o início da produção até ao final, não é? Até ao final e ao consumo efetivo, 99% da matéria-prima, em grande parte, é desperdiçada. É considerada resíduo, lixo, desperdício. E, portanto, este é um exemplo de algo que nós temos aqui um grande esforço para produzir, onde uma parte muito reduzida da matéria-prima que é necessária gera efetivamente valor. Portanto, e para vos dar, eu costumo trazer um outro exemplo, que é o exemplo da Café Bueno, que também é um exemplo que eu gosto de dar, e depois, se quiserem investigar, também vos recomendo, que é um exemplo de uma empresa que está em Copenhaga, e que a partir das borras de café cria 2 produtos, o óleo de café e a farinha de café. Mas hoje trouxe um exemplo português, que é da Bee Coffee, que a partir das borras de café cria diversos acessórios e produtos decorativos. Portanto, eles criaram um compósito feito a partir de borras de café, e a partir de algo que era desperdiçado, eles estão a criar novos produtos. E isto é extremamente interessante porque as borras de café, diariamente, toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de borras de café vão para
lixo vão sendo desperdiçadas. Portanto, e as borras de café têm potencial, quer como fertilizante, quer na ótica da compostagem, quer na produção de novos produtos. Portanto, há aqui um potencial, até mesmo para a indústria cosmética, a indústria farmacêutica, e por isso é que eu costumo trazer muito o exemplo da Café Bueno. O café tem inúmeras propriedades, por exemplo, ajuda a retirar ajuda nas olheiras, ajuda na circulação, ajuda no crescimento capilar. Portanto, há aqui um grande potencial económico quando estamos a desperdiçar estas borras, que está a ser deitado ao lixo. E é muito interessante perceber que há empresas que olham para estes recursos, que alguns veem como lixo e que não percebem realmente o valor e criam um negócio à volta de algo que a maior parte das pessoas via como lixo. E eu gosto de trazer este exemplo porque, de facto, é um exemplo, este tipo de exemplos, porque para introduzir acaba por ser muito interessante, porque é um pouco como na natureza as coisas acontecem. Na natureza, o conceito de lixo não existe. O conceito de lixo é um conceito inventado pelo ser humano. Mesmo o conceito de caixote de lixo, havia este desperdício, sem dúvida, mas o conceito de caixote de lixo, como nós temos hoje na nossa sociedade, é um conceito relativamente recente. Portanto, nós, aliás, fomos aqui às zonas mais rurais e nós já fizemos esse exercício diversas vezes com o projeto que tivemos, foi a Escola de Anciãos. E se perguntarmos às pessoas com mais idade, portanto, aos nossos anciãos, se na altura, quando eram crianças, tinham caixotes de lixo, eles começam-se a rir, porque de facto não era uma realidade que existia. Portanto, havia muito esta questão de fazer o máximo possível com o que se tinha e com aquilo que não se conseguia, havia a extremeira, onde eles depois iam colocando e depois usavam como fertilizante, e ali era colocar tudo e mais alguma coisa, mas de facto não havia esta questão de simplesmente descartar, as coisas eram vistas com muito mais valor. E na natureza é assim que acontece. Se uma folha cai, uma folha seca não é lixo. Uma folha seca é matéria orgânica. Se um tronco, se uma árvore cai, porque há uma tempestade, ela torna-se ainda abrigo para determinados insetos e há uma série de espécies que vão se alimentar e que vão aproveitar aquele mesmo tronco. A mesma coisa quando um animal morre, portanto, tudo é alimento, tudo é nutriente que alimenta a continuidade de vida. E esta perspectiva deve ser também uma perspectiva que deve ser acolhida pela sociedade e pelo ser humano, de modo a realmente passarmos de uma ótica onde estamos a extrair numa velocidade muito superior que a economia tem capacidade a natureza tem capacidade de repor, para uma sociedade que realmente utiliza os recursos em equilíbrio. E de facto tudo isto acontece na natureza. A natureza também também precisa de energia para continuar a existir. Tem energia das marés, tem energia do vento, tem energia do sol, tudo isto são fontes de energia que a natureza também precisa para continuar a existir. E são fontes de energia limpas. E nós, de facto, também poderemos tentar, o ser humano já tantas vezes foi inspirado pela natureza, que neste momento também tem a oportunidade de continuar a ter esta inspiração, voltar a recordar-se que é natureza e voltar a pensar como é que eu, enquanto natureza, enquanto ser humano que sou natureza, como é que me posso voltar a comportar como tal e voltar realmente a ter este equilíbrio e tal como as abelhas, e não é por acaso que nós escolhemos as abelhas como a nossa mascote, não é? O nosso símbolo, tal como as abelhas, ter este efeito positivo no nosso planeta, ter este efeito regenerador no nosso planeta. E há 3 princípios base, antes de passarmos a exemplos mais concretos, há 3 princípios base que eu digo sempre. Então quem faz os nossos cursos, aliás, a Débora até estava aqui, que foi uma das nossas alunas, mas quem faz estes cursos, eu digo, portanto, estes princípios e o diagrama de borboleta, se querem trabalhar com a economia circular, eles têm que ser compreendidos e têm que ser conhecidos de trás para a frente, de frente para trás, e têm que ser mesmo muito bem absorvidos. E, ou seja, nós temos que pensar muitas vezes como é que isto se aplica na prática. Portanto, é muito importante pegar nestes princípios e no diagrama de borboleta também e perceber como é que, tentar pensar e refletir como é que isto na prática se aplica. E o primeiro deles, tão curto de se dizer e tão complexo de se aplicar, é eliminar o lixo e poluição. Portanto, tornar a poluição e o lixo um conceito do passado, um conceito obsoleto, como eu gosto de referir. Ou seja,
como é que nós criamos organizações, como é que nós criamos uma sociedade, portanto, que de facto não produz lixo nem poluição. E, obviamente, dentro das organizações, isto implica olhar para todos os processos que são necessários para desenvolver os nossos produtos e serviços, compreender quais são as fases em que são gerados, então, em que é gerada poluição e são gerados resíduos, e tentar pensar e desenvolver produtos intrinsecamente diferentes e positivos que realmente eliminem esta ideia do lixo e da poluição. E isto também começa para fazermos o shift da maneira como olhamos para as coisas. Ou seja, se nós deixamos de olhar para os materiais ou para as coisas como desperdício, como lixo, e se mandarmos um mindset e percebemos, ok, isto tem valor, isto são nutrientes, isto é alimento, qual é o potencial que eu tenho de gerar valor económico, financeiro, ambiental, qual é o potencial que eu tenho de gerar valor a partir deste recurso? É alimento, não é lixo, é alimento. Portanto, e começa este eliminar, passa logo pela mudança do shift, pela alteração, portanto, por este shift de conceitos. O segundo é, como é que asseguramos que tudo o que já está a circular na economia se mantém a circular na economia por mais tempo, assegurando que esses materiais e produtos geram o maior valor possível para todas as partes do sistema. E isto passa também por aquilo que eu estava a falar da economia da performance. Ou seja, nós primeiro temos que idealizar os produtos de base para que eles já sejam pensados para esta ótica da circularidade. E depois temos que criar estratégias e sistemas que permitam constantemente recuperar e recuperar esses materiais e produtos, voltar de alguma forma a integrá-los e voltá-los a colocá-los no mercado. E como é que nós continuamos a gerar valor com os mesmos produtos? Porque esta é a única solução que nós temos para fazer face à escassez de recursos que nós temos atualmente. Portanto, se nós não dependemos, como dependemos atualmente, dos recursos finitos, dos renováveis e finitos, e se nós passamos a ter uma sociedade que absorve aquilo que já está a circular na economia de uma forma muito mais eficaz, conseguimos aqui fazer face a grande parte dos desafios ambientais que temos atualmente. Portanto, conseguimos dar espaço para que a natureza também possa regenerar. Portanto, há aqui este conceito de regenerar, restaurar, portanto, já falo um bocadinho mais em detalhe. E depois, intencionalmente, pensarmos em estratégias para como é que nós podemos regenerar a sociedade e a própria natureza. Ou seja, nós, enquanto organizações, interagimos com diversos sistemas. E nós temos um potencial de ser uma força positiva com os sistemas com quem nós interagimos. Mas é preciso ter essa intencionalidade e perceber como é que nós, através destas ações, trazemos valor para todas as partes. E isso é preciso ser realmente algo que é feito de forma propositada. Portanto, muitas vezes na sustentabilidade, e às vezes a economia circular quer-se dissociar, apesar da economia circular ser aqui uma vertente da sustentabilidade, muitas vezes a economia circular, principalmente a Ellen MacArthur Foundation, tenta-se dissociar um bocadinho da sustentabilidade, porque muitas vezes quando se fala de sustentabilidade, fala-se em fazer menos mal, é usar menos recursos, usar menos água, poluir menos, fazer menos lixo, é tudo menos. Só que se fazemos menos mal, o máximo que conseguimos é chegar ao neutro. Portanto, não fazemos nem mal nem bem, ficamos no neutro. E aqui o objetivo não é só fazer menos mal, mas sim começar a fazer bem. E ter aqui um conjunto de estratégias que, à medida que vamos reduzindo os impactos, vamos também começando a aumentar o valor agregado que nós trazemos para a sociedade e para os sistemas naturais. Portanto, fazer bem. E, portanto, há este shift como estava a dizer, há este shift de perspectiva. Não é? Passamos a ter, em vez de resíduos, temos nutrientes e alimento. Em vez de ter esta lógica de fabricar, pensamos, ok, como é que podemos constantemente reintroduzir os materiais no sistema e refabricá-los a partir de componentes já a circular na economia. E esta lógica também de não querer, para além do lucro, claro, nós somos empresas, ninguém está aqui à espera que as empresas vivam de ar, todas as empresas precisam de gerar lucro, sem dúvida, e a economia circular pode ajudar neste caminho, e já vos vou dar alguns exemplos, e precisam de gerar lucro, precisam de ser lucrativas, mas para além do lucro, nós podemos também
maximizar o valor que trazemos. Temos a maximizar o lucro, mas também o valor que trazemos enquanto organizações. E isso acaba por ser aqui um objetivo que nos permite evoluir enquanto organizações. Portanto, este diagrama, nós vamos aqui, eu não vou conseguir porque eu, por exemplo, nós temos um curso que só para falar deste diagrama é uma aula de 45 minutos, portanto, para eu conseguir explicar em detalhe, teria que ter aqui muito mais tempo, mas vou-vos dar aqui para quem quiser, esse curso também está disponível no nosso site, portanto, e tem acesso, são aulas gravadas, mas vou-vos dar aqui uma introdução sobre o diagrama de borboleta. Nós temos um artigo gratuito que vai ao detalhe sobre o diagrama de borboleta, portanto, se quiserem explorar também podem vê-lo, e ele realmente, nós consideramos que ele também está muito, muito completo. Portanto, o diagrama divide-se em dois, que são, este conceito foi primeiramente trazido pelos autores do C2C, do Cradle to Cradle, e dividiu e percebeu que existem dois tipos de componentes principais e que podem existir estratégias diferentes para estes dois tipos de componentes, que são os nutrientes técnicos e os nutrientes biológicos. Ou seja, nutrientes porque, lá está, na economia circular não temos resíduos. Mudamos o shift, portanto, passamos a ter nutrientes, alimentos, portanto, tudo aquilo que está a circular são nutrientes se os produtos de base forem pensados para facilitar este processo. E então, os nutrientes biológicos são aqueles que existem de forma renovável, portanto, a natureza tem esta capacidade de repor os estoques e que são biodegradáveis. Portanto, nós podemos devolver à natureza, se não adicionarmos nenhum tipo de elemento tóxico, podemos devolvê-lo à natureza, que ele eventualmente vai se biodegradar. Os nutrientes técnicos são aqueles que existem de forma finita, como por exemplo os metais, aliás, os nutrientes biológicos, temos alguns exemplos, a madeira, o papel, tudo o que forem alimentos, cascas, caroços, subprodutos do setor agroalimentar, algodão, têxteis de fibras naturais, portanto, tudo isso são nutrientes biológicos. Nutrientes técnicos são todos aqueles que existem de forma finita na natureza, portanto, existem estoques finitos, e que não têm esta capacidade, portanto, eles podem até se decompor, mas vão demorar anos e anos e vão ter muitas vezes efeitos negativos para a natureza, como é o caso dos plásticos, que se forem parar à natureza, eventualmente eles ao longo de muitas décadas ou centenas de anos vão se decompor, mas entretanto vão se decompondo em microplásticos, que é obviamente algo que não, como nós sabemos, tem graves consequências para todos nós. E então, esta é a primeira divisão. Nós também temos três princípios associados a cada parte. Portanto, nós vamos falar do topo do diagrama, do centro e da base. O objetivo das estratégias que estão no topo é preservar o capital natural, ou seja, assegurar que nós utilizamos os recursos, sejam eles finitos ou renováveis, de uma forma mais eficaz, ou seja, substituindo e assegurando que não temos tanta dependência dos sistemas naturais e passamos cada vez mais a depender daquilo que já está a circular na economia. Portanto, preservamos o capital natural, regenerando os sistemas naturais, ou seja, dando o espaço que a natureza precisa para que ela própria possa regenerar. Portanto, regenerar implica que nós não precisamos ter uma intervenção, simplesmente precisamos dar o espaço para que a natureza consiga naturalmente regenerar-se por si só. E restaurar os estoques finitos, ou seja, se os estoques são finitos, das duas uma, é como aos metais preciosos, por exemplo, ou existem estoques que ainda não temos conhecimento e eventualmente podem vir a ser descobertos, ou temos que fazer missões espaciais, como está a ser planeado, para ir obter aquilo que já não temos, ou então a única alternativa é olharmos para aquilo que já está a circular na economia e voltarmos a recuperar e encontrarmos estratégias para reintroduzir e restaurar esses estoques. Portanto, que é o objetivo nos nutrientes técnicos. E então, alguns exemplos aqui do topo. Ou seja, no topo temos precisamente estas estratégias. Portanto, regenerar os sistemas naturais, portanto, permitir menor dependência daquilo que é renovável, procurar cada vez mais utilizar os recursos técnicos de uma forma potenciada, principalmente porque estes materiais, os dos nutrientes técnicos, são materiais muitas vezes com grande durabilidade, que são materiais muitas vezes também de alto valor, e para que, se vamos optar por criar produtos a partir destes mesmos materiais, não é? Devemos tentar então assegurar
que eles continuam a gerar valor por muito, muito tempo, até porque eles são realmente finitos. E então temos que também substituir então os materiais, dependendo então cada vez mais dos materiais virgens, e procurar alimentar todo esse sistema com energias renováveis. Claro que a própria energia, nada nos vale transitar para energias renováveis quando a própria energia renovável é produzida numa lógica linear. Portanto, temos logo aí um problema, portanto, e é um dos problemas que tem acontecido. Aliás, portanto, se o pensamento e os princípios da circularidade não são aplicados à própria transição energética, nós temos logo um problema, e há vários casos até gravíssimos que têm existido na parte da transição energética, que comprovam, continua a estar numa lógica realmente de linearidade. Há também necessidade de otimizar o sistema logístico, não é? Assegurar realmente que partilhamos mais o sistema logístico, promovemos aqui sinergias e promovemos aqui um sistema otimizado. E então alguns exemplos, principalmente na lógica da substituição de materiais. Temos aqui um exemplo que é a Ruetz, que é uma empresa holandesa. Esta empresa produz bicicletas absolutamente lindas, onde grande parte dos componentes vêm de bicicletas em final de vida. Eles fizeram, inclusive, uma parceria com a NS, que é uma empresa que é quem gera os comboios na Holanda, portanto, com esta parceria, portanto, as bicicletas, portanto, todas as estações de comboio, todas as estações de comboio têm bicicletas para alugar. E então, nestas estações de comboio, as bicicletas têm uma grande utilização, portanto, e elas duram menos de 5 anos. E então, atualmente, 70% das bicicletas da ANS, com a parceria com o Ruetz, já são vindas de bicicletas em final de vida. Portanto, eles desconstroem as bicicletas, recuperam os componentes e introduzem novamente. Temos também aqui o exemplo do Centro de Upcycling de Almir, que é um centro que recebe todo o tipo de materiais de cidadãos, onde pode receber aqui de cidadãos, e tem um conjunto de empresas incubadas aqui na lateral. E estas empresas absorvem parte dos materiais, criando novos produtos. Por exemplo, uma das empresas que eu entrevistei, que já está no nosso YouTube, é a Unravelo, que é uma empresa de produção de roupa de alta costura, que produz roupas precisamente com os textos que recebe no Centro de Upcycling de Almir. E então, da parte do biológico, nós temos aqui algumas estratégias. A primeira é a cascata, ou seja, nós procuramos sempre novas alternativas para utilizar as coisas. Ou seja, por exemplo, temos madeira, um móvel, podemos tentar encontrar uma primeira instância, podemos tentar restaurar o móvel. Portanto, isto é uma utilização em cascata. Depois o móvel está extremamente danificado, já não dá para restaurar, poderemos tentar triturar, por exemplo, e fazer placas de madeira. E depois poderemos tentar fazer material isolante, ou seja, é tentar constantemente encontrar novas utilizações, sempre, e perguntar, e depois, o que é que pode ser feito? E tentar encontrar alternativas viáveis para permitir realmente uma constante utilização. A extração de matérias bioquímicas passa por encontrar, às vezes, porque existem aqui muitos, do lado dos nutrientes biológicos, muitos materiais, por exemplo, cascas, caroços e etc., que é possível extrair componentes com benefícios para a indústria farmacêutica ou para a indústria cosmética. Por exemplo, a Café Bueno, como eu vos falei, extrai o óleo de café e um dos clientes é a L'Oréal. Mas há vários casos, portanto, onde é possível realmente extrair aqui componentes que podem ser usados como benefícios para a saúde. Há a possibilidade de produzir biogás a partir destes nutrientes, apesar de ainda existir aqui alguns desafios associados à produção de biogás. E depois, nós quando extraímos os materiais, os nutrientes biológicos da natureza, estamos a retirar nutrientes da terra. Portanto, quando nós voltamos a devolver em formato composto, não é? Em formato desta terra fértil, nós voltamos a devolver parte dos nutrientes à terra. E, portanto, aquilo que já não pode ser utilizado, no caso dos nutrientes químicos, pode ser transformado em composto e devolvido à terra, recuperando e fechando o ciclo dos nutrientes. E alguns exemplos. Temos, por exemplo, aqui do continente a banana, que tinha muita banana desperdiçada e criou o pão de banana a partir das bananas tocadas ou que não eram comercializadas. E a Baking Lab, que é um café na Holanda que produz pão a partir do pão antigo. Ou seja, eles têm uma técnica onde eles desidratam o pão antigo,
transformam numa espécie de pão ralado e incorporam na massa, utilizando menos farinha. Portanto, isto é uma técnica milenar francesa que eles utilizaram, utilizando menos farinha e aproveitando o pão antigo, que o pão já agora é o alimento mais desperdiçado em todo o mundo. Do lado dos nutrientes técnicos, e dando o exemplo, por exemplo, da bicicleta. Ou seja, uma bicicleta, nem sempre nós temos que ter, por exemplo, uma criança, 3 anos. Será que faz sentido mesmo comprar uma bicicleta para uma criança de 3 anos, quando ela daqui a 1 ano, principalmente se for a primeira, e a pessoa está a aprender, quando ela se calhar vai usar a bicicleta durante 2, 3 meses e depois vai precisar de outra? Se calhar pode existir alternativas como alugar uma bicicleta, ou talvez até comprar em segunda mão, que permitam que a criança possa usar através de um preço muitas vezes muito mais acessível e ajustar depois sempre que necessário. Eu, por exemplo, estive na Holanda 4 meses e eu precisei de uma bicicleta e eu aluguei-a, não a comprei. Portanto, em primeiro lugar, é necessário nós voltarmos a partilhar mais, porque o que é certo é que na nossa sociedade antiga partilhava-se muito mais e isso tornava as comunidades muito mais resilientes. Partilhar entre as organizações, partilhar entre as pessoas e as comunidades, é preciso criar sistemas que permitam usar. Se nós tivermos um produto e se esse produto servir 10 pessoas, 20 pessoas, em vez de apenas uma, pensem no que nós poupamos em termos de recursos. Temos que encontrar formas para que um produto gere mais valor para mais pessoas, porque senão, muitas vezes o que acontece é que a maior parte das coisas estão paradas a maior parte do tempo, como poderiam estar a gerar valor para outras pessoas. Depois, se temos uma utilização mais intensiva, temos que estender a vida útil, realizando manutenções mais constantes, pensando num design que facilita a reparação, pensando em formas e sistemas que realmente recuperem. Por exemplo, a Decathlon tem oficina de bicicletas e faz inclusive revisões, como se fazem aos carros, às bicicletas. Há também o projeto da Ciclooficinas, que também ensina as pessoas a elas próprias fazerem esta revisão, que também existe em Almada. Reutilizar e redistribuir passa por recuperar aquilo que está parado, portanto, aquilo que não está a gerar valor, mas que está em boas condições, e voltar a colocar no mercado. Temos inúmeros exemplos, não é? Hoje em dia, a plataforma Segunda Vida da Decathlon, não é? Portanto, que permite vender tudo aquilo que dos produtos Decathlon que estejam parados na nossa casa. Temos a Vinted, apesar da Vinted ter aqui algumas questões, alguns ses em termos de pensamento de consumo, mas sem dúvida é um exemplo de reutilizar, redistribuir. Temos as próprias plataformas, o OLX, portanto, todas essas plataformas também são formas de reutilizar, redistribuir. O IKEA agora vai ter uma linha de produtos em segunda mão, que também é um exemplo de reutilizar, redistribuir, e já tinha tido essa... Aliás, eles fizeram um piloto, se não estou em erro, acho que foi ou na Suécia ou foi na Finlândia, de uma loja 100% só com produtos em segunda mão. E depois temos a remanufatura e restauro, que é a remanufatura é um processo industrializado, o restauro é um processo personalizado. Na remanufatura, portanto, o objetivo é desconstruir os produtos, recuperar cada componente ao nível como novo, não é? E voltar a introduzir os componentes no sistema produtivo, portanto, e fazer esta reprodução. O restauro já é um processo mais personalizado. E só quando nenhuma destas alternativas for viável, a reciclagem. Devemos sempre dar prioridade aos processos que estão mais próximos do utilizador ao do consumidor. Portanto, e só depois é que devemos avançar na cadeia. Tem aqui um pequeno vídeo. Antes de entrarmos aqui e vos dar aqui a oportunidade de fazer aqui algumas questões, queria-vos deixar aqui só alguns modelos e algumas estratégias que podem usar e tem aqui alguns exemplos. Ou seja, existe um modelo que foi desenvolvido pela McKinsey, se não estou em erro, que é o modelo Resolve, que tem algumas estratégias para podermos pensar como é que podemos promover a circularidade. E esta é uma mnemónica, é o modelo Resolve, que vem destas estratégias que aqui estão referidas. Regenerar lá está, como é que intencionalmente nós temos um impacto positivo nos sistemas onde operamos. Por exemplo, de Kavel é uma incubadora no norte da Holanda, que era um antigo estaleiro que estava extremamente contaminado, os solos estavam extremamente contaminados, e eles instalaram escritórios que são antigas embarcações, que foram remodeladas e neste momento são escritórios, e instalaram espécies de plantas que estão a absorver os metais pesados e anualmente são retiradas e tratadas como lixo tóxico e estão a limpar o solo a partir deste sistema. Partilhar. A Flecto é uma empresa que permite outras organizações
gerarem valor com aquilo que têm parado, portanto, alugando, dando a possibilidade de outras pessoas poderem utilizar esses mesmos produtos. Eu, por exemplo, uma vez precisei de uma guilhotina e aluguei também na Flecto. Na altura não era Flecto, era outro nome, mas, ou seja, por exemplo, DJs, que alguém quer experimentar ser DJ. Se calhar não precisa de comprar uma mesa de mistura que é extremamente cara, pode experimentar, alugar, experimentar. Alguém precisa de uma máquina profissional para algum evento específico, pode aqui ter essa oportunidade de alugar. Uma máquina 3D, entre outras coisas. Otimizar, pensar os produtos de forma a que eles sejam modulares, facilmente reparáveis, facilmente adaptáveis, ajustáveis. Loop é criar, então, esta estratégia para conseguirmos constantemente colocar os produtos no seu máximo valor na economia. Tentar desmaterializar os processos, nunca esquecendo que a desmaterialização também tem um impacto. Portanto, a virtualização, a informação não está no etéreo, portanto, ela está retida em algum lado, mas sem dúvida desmaterializar permite aqui menor utilização de recursos e exchange, trocar os materiais por materiais seguros e já a circular na economia. Em termos de modelos de negócios, e portanto, já agora, portanto, este aqui é uma cadeira da Alan Miller, que é uma cadeira 100% modular. Também temos um exemplo da Fairphone, que é um telemóvel também 100% modular. E estas calças são da Mud Jeans, que são, esta já tinha referido que era da Campbell, mas depois tem os links aqui. Em termos de modelos de negócios, temos na lógica de uma maior utilização partilhada, temos o produto enquanto serviço, onde o cliente tem uma relação mais longa com o produto, mas em vez de o comprar, tem, por exemplo, um leasing ou um aluguer de longa duração. Por exemplo, no caso dos nómadas digitais, na Holanda havia possibilidade de as pessoas alugarem uma série de eletrodomésticos. Ou seja, há uma grande entrada e saída de pessoas. Por exemplo, máquinas de café, televisões. Se a pessoa vai ficar 2 meses, faz sentido estar a comprar uma televisão? Não, pode alugar uma televisão. Isto é uma lógica de produto enquanto serviço, onde eu faço um aluguer de 2, 3 meses e fico com aquele produto e depois, ao final do período, devolvo. Numa lógica de partilha, há uma utilização mais dinâmica. Ou seja, normalmente falamos, por exemplo, das bicicletas, das cozinhas partilhadas, da cozinha partilhada, por exemplo, da Amada. Portanto, e aqui temos o exemplo da biblioteca das coisas, onde um conjunto de pessoas pode partilhar, por exemplo, caixas de ferramentas ou objetos que são muito utilizados, mas que às vezes só utilizamos uma vez por ano. Coisas que são muito precisas, mas que não utilizamos muitas vezes. Aqui dei-vos o exemplo da Chainable, que é a única empresa que eu conheço que permite fazer leasing de cozinhas e que é extremamente inteligente, por exemplo, para organizações, para organizações que têm copas ou para Airbnbs, e esta é uma cozinha 100% modular e extremamente ajustável. Temos também os usados com o exemplo do IKEA, portanto, cada vez mais organizações percebem que podem gerar lucro a partir da venda de usados, reparar e usar isso como uma oportunidade de gerar negócio. Temos também a parte do remanufatura e restauro, onde poderemos aqui criar nova vida. E aqui temos também um exemplo de, não é bem remanufatura, mas a recondicionamento, que temos a Swap e temos também, por exemplo, a Back Market, que pegam eletrónicos muito pouco utilizados, recondiciona e volta a comercializá-los. E, portanto, para conseguirmos ter esta consciência, é necessário compreendermos, olharmos e mapearmos todos os processos associados aos nossos produtos e serviços, que é o chamado ciclo de vida. Percebemos de onde é que vêm as coisas, como é que elas foram feitas, que processos foram necessários, o que é gerado, quais são os impactos que isto implica. E para fazermos isto é preciso, de facto, investigarmos, analisarmos, percebermos em detalhe, tentarmos ver estudos de caso para nos inspirarmos, estudos de caso mesmo que não sejam nas nossas áreas, e tentarmos recolher aqui uma base de dados. Isto, os ícones, houve aqui um problema que os ícones ficaram sem uma das cores, mas tentámos encontrar aqui uma biblioteca mental que nos dê aqui uma inspiração, depois percebermos realmente muito bem como é que estes processos acontecem nas nossas organizações, passo a passo, para percebermos onde é que estão as situações problemáticas, onde é que nós estamos a gerar impactos negativos, e tentarmos depois ligar com aqueles estudos de caso que nós fomos investigar e perceber como é que poderíamos fazer diferente. Tentar encontrar e analisar, ok, onde é que eu tenho oportunidades, onde é que isto pode gerar valor para mim, para o meu negócio, para a sociedade, e tentar perceber realmente onde é que estão aqui as oportunidades de inovação,
perceber se é viável, porque não vale a pena avançarmos se entretanto não for viável, e a partir do momento em que compreendemos que a oportunidade é viável, estabelecer um plano de ação e garantir que comunicamos em todas as fases deste processo. Pronto, eu deixei-vos aqui também um exemplo que fizemos com uma empresa, que é a Despensa Franciscana, que é uma produtora de ginja, que produz, eles tinham um problema que é no final da produção ficava com a fruta, não tinham nenhuma utilização para a ginja. E nós, num projeto que foi a Renova, portanto, um dos serviços que nós precisamos é o diagnóstico, esta foi uma das empresas com quem nós trabalhamos, e atualmente eles conseguiram criar novos produtos a partir de algo que não tinham nenhuma utilização. Portanto, neste momento, se vocês forem ao site da Despensa Franciscana, eles já têm as bolachas de ginja, que foram feitos, portanto, também durante o Renova, portanto, onde a ginja é desidratada, é triturada e depois é aplicada para produzir bolachas. Produziram também a compota de ginja. Uma das questões que eles perceberam é que as garrafas deles são extremamente caras e começaram a ter um sistema de tara para os negócios onde eles vendiam à volta, portanto, não para o particular, mas para os negócios, na lógica do B2B. E também, neste momento, estão aqui a desenvolver com uma parceria também aqui de uma entidade em Évora, com os caroços da ginja, almofadas térmicas. Pronto, e antes de... Tem aqui também, a Ana já falou, mas então vocês têm aqui, o Portugal 2030 já lançou o calendário dos novos financiamentos que vão, entretanto, abrir. Portanto, eu recomendo-vos que deem uma vista de olhos. Está atualmente aberta a candidatura para os Startup Vouchers. Para o Portugal, a Inovação Social também estava aberto para os jovens e crianças, não sei se ainda está aberto. Mas tem aqui vários sites onde podem encontrar oportunidades de financiamento. E também a Ana e a Nova Almada Velha, portanto, se estiverem no Conselho da Almada, recomendo-vos entrar em contacto, que eles com certeza também vos podem apoiar a este nível. E agora deixava aqui antes de terminarmos, perguntava-vos se existiam aqui alguma pergunta, se querem partilhar alguma ideia, se querem colocar alguma questão. A mim parece-me pertinente colocar uma questão que tem a ver com a distopia que está inerente à ideia, porque a expansão do mercado circular implica a expansão de resíduos. E, portanto, para o mercado circular crescer, os resíduos precisam de crescer. Outra coisa é que este mercado circular, efetivamente, é também uma forma de promover uma certa irresponsabilidade empresarial no que diz respeito à obrigação que as empresas que produzem e que poluem sejam efetivamente encarregues de eliminar, através de processos próprios para isso, e de adaptar meios de produção, eventualmente até mais caros, para reduzir o impacto das suas produções e, portanto, isso alivia, de facto, os poluidores da responsabilidade de assumirem a sua própria, os danos que muitas vezes se chamam e denominam como externalidades, nomeadamente ao nível ambiental, que causam. E, portanto, parece-me que há aqui um problema, até que tem que ver com a origem dos resíduos nocivos, porque a maior parte dos resíduos nocivos que circulam, nomeadamente nos oceanos, e eu falo de plásticos e microplásticos, não são produzidos por nós, pela Europa. Há países que são periféricos à Europa, que não fazem qualquer esforço de reciclagem e que dispõem de quantidades, eu diria, astronómicas de plásticos
diretamente para os oceanos. Por isso é que os oceanos estão cheios de plásticos. E depois há negócios que usam elementos absolutamente poluentes, nocivos, quer na limpeza de barcos, quer, enfim, a própria guerra, as próprias aeronáuticas, as empresas de transportes aeronáuticos. Quer dizer, há uma desresponsabilização dos próprios Estados relativamente à poluição que causam por razões de política, de expansionismo territorial, que está ligada muitas vezes não aos interesses das populações, mas de grupos económicos cujo objetivo único é dominar as populações, quer dos países onde esses produtos que são excessivamente produzidos, são produzidos com condições miseráveis para quem trabalha nessas produções, e falou-se aqui do café. As pessoas que trabalham no café, efetivamente, para que haja uma produção de café estonteante, têm que trabalhar de borla, praticamente, vivem na miséria. Depois há os brokers do café que fazem um montão de dinheiro com o café, mas efetivamente não são obrigados a reciclar as borrinhas nem nada disso. Quer dizer. E portanto, há aqui de facto, e depois há outra coisa, é que a economia circular vai diminuir efetivamente a produção de uma maneira geral. E isso ajuda, digamos, a manter a pobreza, quer do lado dos países industrializados, porque a indústria, eventualmente, em alguns setores, pode baixar a sua produção, e com isso há um empobrecimento, há aumento de desemprego, mas também se mantém a pobreza dos países produtores dos produtos em massa, que nós também consumimos em excesso. Olha, falo do óleo de palma, que é consumido em excesso, o óleo de soja, que é consumido em excesso, porque tudo leva montanhas de gordura, tudo leva montanhas de açúcar. Não é? Quer dizer, em vez de efetivamente se organizar a produção de modo a que a produção seja remunerada de acordo com padrões humanamente dignos nos países onde ela é produzida, por exemplo, a banana. Por que é que se produz tanta banana? Há uma crise sobre a produção da banana, afinal, porque a banana depois vai para o mercado e não se vende, e depois tem que ir para pãezinhos, e depois os pãezinhos podem também não se vender, e depois criam resíduos, e depois há esta questão de saber o que é que acontece aos resíduos dos resíduos. Falou-se aí naquelas joias, naqueles artefactos que eram feitos com café. Sim, senhor, mas depois, lá está, existe um compósito. Esse compósito leva resina. E essa resina é à base de petróleo. Portanto, é a resina epóxida. Não é? Que leva endurecedores. E depois vai criar outra crise de microplásticos, porque as pessoas, se são acessórios de moda, usam enquanto aquilo é moda, depois mandam fora. Porque é a cabeça das pessoas. Que também, não é? Quer dizer, querem coisas baratas, de uso imediato, porque já não está na moda, mandam fora, e isto, quer dizer, é um mind frame, não é? Há um enquadramento mental que não é para a circularidade propriamente dita, é para o consumo infinito e para exponenciar até à infinitude do mercado de consumo. Porque não há uma economia de produção, isso acabou nos anos 70, temos uma economia de consumo. Bem, Gonçalo, obrigada. Obrigada pela exposição, acho que já ficou clara a tua posição. E eu passava a palavra à Mariana, não sei se dentro deste... É claro que isto é uma situação, é uma visão da situação global, mas depois há pequenos passos, e é isso que este webinar também tentou demonstrar, nas nossas empresas, naquilo que nós podemos controlar, que podemos realmente fazer a diferença. Ana, só mais uma coisa. Peço desculpa. Sim. E isto tem a ver com a minha atividade profissional. Eu sou advogado e exerço a minha profissão também na área fiscal. E hoje soube,
porque eu estou mais ou menos atento às notícias fiscais, que o fisco português, a autoridade tributária e aduaneira, já está em vigilância dos sites que vendem em segunda mão. Vinted, OLX, já está, é preciso ver isto, a fazer um trabalho de análise de possibilidade de taxação desses Sim, produtos. já se ouve falar disso há um tempo, sim. É que isto é absolutamente grave. Não há valor acrescentado nenhum, por exemplo, na reciclagem direta, ou seja, eu compro um livro usado, eu não estou a reciclar, eu estou a reutilizar, não há qualquer valor acrescentado. E se houver, é o correio que fica com ele. E as pessoas vão ter que pagar taxa. Eu mandei vir, por exemplo, e a economia europeia está a mudar o paradigma para um paradigma de mercado global liberal, para um mercado protecionista de guerra, ser taxado pela alfândega. Gonçalo, Porque só a União queria desviar. Europeia, agora, tudo quanto é extra-europeu, vem taxar. E, portanto, há aqui preocupações que nós todos temos que equacionar. O Estado, Ok, Gonçalo, o Estado obrigada. não pode estar Obrigada. a aproveitar-se de uma vantagem do mercado, Ok, do Gonçalo, mercado circular, para depois vir continuar a opressão fiscal aos agentes económicos. Uma verdadeira opressão fiscal ilícita. Gonçalo, obrigada pela tua participação. De qualquer das maneiras, nós também não somos poderes de decisão nem políticos, mas agradeço a tua opinião e também a intervenção. E para concluir, porque também já estamos fora do nosso tempo, não é? Então a Mariana, se faz favor, para concluir. Sim. Gonçalo, obrigada. É assim, neste caso, o primeiro princípio da economia circular, portanto, eu percebo e respeito a sua opinião, mas o primeiro princípio da economia circular é eliminar o lixo e a poluição. Portanto, não é produzir a partir do lixo e a poluição, portanto, não é produzir a partir do lixo, é eliminar o lixo. Portanto, o grande objetivo, portanto, nós primeiro temos de ter uma visão holística. Lá está, temos de estar constantemente a pensar de onde é que vêm as coisas e para onde é que elas vão. E o que é que acontece a seguir, e o que é que acontece a seguir, e o que é que acontece a seguir. Portanto, temos daí a ser importante ter esta noção de ciclo de vida, noção de de onde é que as coisas vêm e para onde é que as coisas vão. E se as empresas, por exemplo, falou-se do café, a Café Bueno, uma das coisas que faz, eu não falei do exemplo da Café Bueno, mas a Café Bueno, uma das coisas que faz é trabalha única e exclusivamente com produtores que produzem de forma biológica, que produzem de forma ética, elimina os intermediários e permite que os produtores cheguem diretamente aos cafés de Copenhaga, eliminando aqui várias pessoas que ficam com a margem dos lucros. É uma empresa certificada como B Corp e ainda utiliza as borras de café para criar 2 produtos. Portanto, é uma empresa que realmente atua nesta visão holística. E, portanto, o objetivo da economia circular é utilizar materiais seguros e saudáveis. Portanto, não desresponsabiliza de forma alguma as empresas dos impactos ambientais, até porque o próprio, se vir a base do diagrama de borboleta, o objetivo é minimizar as externalidades negativas e as perdas do sistema. Portanto, não desresponsabiliza de forma alguma as entidades dos impactos que têm pela utilização de elementos nocivos e que contaminam a nossa saúde e dos sistemas, de forma alguma. E não é preciso produzir mais resíduos para termos uma economia circular. Se as organizações estão constantemente a alimentar-se diretamente dos próprios materiais que elas constantemente estão a produzir, não é preciso produzir mais resíduos, é simplesmente preciso absorver aquilo que entretanto já está a circular. Portanto, é uma questão de circular, não de produzir mais resíduos. Mas pronto, percebo. E depois, entretanto, estas questões realmente fiscais são questões que devem ser realmente... já são outras questões. Mas pronto, agradeço aqui a partilha. Pronto, se não houver... sim, assim... Fazer o papel de advogado do diabo, não é? Sim, e eu agradeço a parte do decréscimo aqui da Orange Mandala. Sim, há 2 visões, não é? Eu defendo, sem dúvida, que tem que existir um decréscimo. Eu defendo, mas isto já é uma visão um pouco pessoal. Pronto, ou seja, eu defendo que, de facto, nós não conseguimos continuar
com este estilo de consumo, por isso é que eu comentei ligeiramente que a Vinted tinha ali um lado negativo, que é esta ótica que podemos, por ser em segunda mão, podemos consumir como se fosse fast fashion. Ou seja, eu acredito que nós temos que começar a utilizar as coisas de uma forma muito mais consciente, pensada, não ser por imediatismo e como forma de compensar certos desequilíbrios emocionais. Agora, a economia circular como conceito em nada fala do decréscimo, em nada fala de realmente abrandarmos no consumo. Outras visões, sim, como o minimalismo, o zero waste, sim, essas visões já falam um bocadinho disso. Eu acredito que são duas realidades que deveriam acontecer em simultâneo. Um consumo mais consciente, um abrandar, porque de facto não é sustentável esta visão, e passa também por olharmos pelas pessoas, as pessoas que nos inspiram muitas vezes têm esta visão de termos casas com closets cheios de roupa, com garagens cheias de carros, e isto é que é a ideia de sucesso, portanto revermos o que é efetivamente sucesso, mas acho que as duas coisas deviam acontecer em simultâneo, sim. E pronto, e se não houver então mais questões, eu agradeço a todos. Peço desculpa aqui um bocadinho a saída do tempo, tentei aqui cumprir ao máximo, mas agradeço a todos a vossa presença. Eu depois envio a gravação à Ana, a Ana depois partilha convosco a gravação deste webinar, vai ficar no YouTube para poderem rever. E da minha parte também fica ao vosso dispor, se precisarem de alguma coisa, por e-mail ou pelas redes sociais. E desejo-vos a todos uma excelente quinta-feira e a continuação de uma boa semana.